Quando você frequenta o culto, ele tem uma extensão. Quando você frequenta templo, ele fica só aqui. Aqui que está uma grande diferença. Quando você frequenta o templo, você entra e sai, e o templo sempre vai ficar aqui. As paredes sempre vão ficar aí. Você não pode levar as paredes com você, porque você não pode levar Deus preso em um compartimento institucional. Agora, quando você vem para o culto tem uma extensão. Ele vai até a sua casa, ele vai até a sua família, ele vai e passa pelo seu casamento, ele passa pelos seus filhos, ele passa pela sua empresa. Tem gente que vem para o templo e fica tudo aqui. Ele chega em casa e o culto não vai com ele. O culto não vai para o casamento, o culto não vai para a família, o culto não vai para os filhos, o culto não vai para a mesa de refeição. A primeira igreja, a primeira igreja, vamos usar a expressão igreja, já que você gosta, porque é mais comum, porque uma coisa é igreja, outra coisa é instituição religiosa, mas para você se identificar, para não ficar tão difícil, a primeira igreja, o primeiro culto que você funciona, que você frequenta, é a sua casa, meu irmão. É o primeiro culto que você frequenta, porque Deus nunca projetou uma denominação. Deus projetou uma família e plantou o Senhor Deus um jardim do Éden e pôs ali o homem que havia criado. Macho e fêmea os criou. Deus nunca denominacionalizou o seu reino. Isso é coisa nossa, isso é a cabeça de Pedro, Atos 1. Depois ele aprende com a igreja de Antioquia, que não é segundo a cabeça dos homens, mas é pelo mover do Espírito. A primeira igreja que você frequenta é a sua família. Para os irmãos, eu preciso dirigir uma congregação porque eu preciso de uma experiência para pastorear. A primeira igreja que você pastoreia é a sua casa. Tanto é que se você não cuida bem da sua casa, você não dará certo para a igreja. Porque aquele que não cuida bem a sua casa, o que vai fazer com a obra de Deus? A primeira igreja, o primeiro campo presidente que você pastoreia é a sua família. A primeira diretoria é constituída por você e sua esposa, sua vice-presidente, que trabalha ao seu lado na condução do seu grande ministério. Suas congregações são seus filhos. A maior, a do meio, a menor, que representa a obra missionária. Existe uma crise nos filhos. Todo filho do meio tem uma crise existencial, porque o do meio, ele não recebe a atenção do mais velho porque não nasceu primeiro, e não tem o colo do menor porque não é o caçula. Então o do meio nunca sabe quem é. O mais velho tem mais atenção porque ele nasceu primeiro, o prato dele é mais cheio, é mais fundo, é maior, e o pai espera mais nele, porque ele vai trabalhar primeiro e vai poder ajudar em casa mais rápido. Como dois já passaram pelo colo, o menor não recebe tanto carinho. Então o menor fica às vezes de canto, porque você precisa uma atenção redobrada, porque todo menor é muito carente. Isso são congregações. Se você gosta só do mais velho, você só vai gostar das igrejas ricas. Se você despreza o menor, você nunca vai ter amor pela obra missionária. E se você não se importa com a crise do meio, você vai ter trabalhos que você vai dizer, deixa lá que com o tempo ele morre. Ah, pelo amor de Deus. Será que é tão difícil de perceber? Que tudo se aprende em casa? Que tudo se experimenta em casa? A primeira Santa Ceia, meu irmão, que você celebra, é a mesa, quando você está e os seus filhos juntos, e um olha para o outro e diz assim, papai vai orar. Papai vai orar para nós nos alimentarmos. Vou dar um segredo aqui para os pais que ainda amam seus filhos. Você quer aprender a ser um sacerdote dentro de casa? Não deixe a sua esposa servir os seus filhos. Sirva você os seus filhos. Pegue o prato, coloque o arroz com feijão e a carne. Isto é espiritual. Você está dizendo, enquanto você estiver com o papai, nunca vai te faltar. Por quê, pastor? Porque ninguém vai negar nada a alguém que lhe dá um prato de comida, tampouco os seus filhos. Mas eu acho interessante como as pessoas não têm noção de que família é isso. Família é igreja. Televisão desligada, papai vai ler um texto bíblico. É o momento da presença de Deus na nossa casa. Toca um louvor, o louvor com a família. Culto da família. Quando o culto foi tirado da família, ele perdeu o seu valor dentro da igreja. Tem lugar por aí, meu irmão, que eu não sei se eu estou numa igreja ou se eu estou num clube. Há momentos que eu vou ter a nítida impressão que vai entrar um carrinho de pipoca no meio do corredor, vai começar a vender pipoca, chips.
Porque é quase isso. Para alguns, ir na padaria e vir para a igreja é a mesma coisa. Passar no shopping e vir para a igreja, tanto faz. Me lembro, quando ia dando 6h30, 6:45, chegava uma visita. E nós dizíamos assim: olha, você não leva a mal. Se você quiser, pode ficar por aí, aqui tem água, mas eu estou indo para a igreja. Se a visita chegar, você não vem. As coisas mudaram. Se o Fantástico, se o Faustão divulgar que no Fantástico tem alguma reportagem interessante, o culto do domingo acabou para você. Se o capítulo da novela, pastor, a senhora é radical? Isso não é ser radical, mãe, é bom senso. Acabou esse negócio. Radicalismo não existe mais. É bom senso. Se o capítulo da novela for o último, e se naquela sexta-feira do último capítulo for um culto especial, acabou, meu irmão. Não conte com eles. Perdeu-se o sentimento. Perdeu-se o sentimento de igreja. Por isso que eu digo que um culto como esse, por exemplo, para muita gente não tem sentido. Ele não entende o que está acontecendo. A Assembleia de Deus sempre teve algo que foi o seu, eu não sou denominacionalista, mas também eu não posso jogar a minha camisa de assembleiano há mais de 30 anos no lixo assim. Eu preciso honrar aquilo que me formou, porque é o que eu tenho visto por aí, pisar e cuspir no prato que comeu. Não, pelo amor de Deus. Mas o cartão de visita da Assembleia de Deus sempre foi a escola dominical. As pessoas sempre diziam: rapaz, essa igreja tem uma escola dominical que é uma coisa impressionante. Você já foi lá? Não, eles atendem os idosos, a terceira idade, eles atendem os obreiros, eles atendem jovens, adolescentes, crianças, até os que mamam, eles atendem a todos. Você já frequentou a escola dominical da Assembleia de Deus? E você acha que a escola dominical da Assembleia de Deus era mais um culto na liturgia? Era mais uma reunião do templo? Era mais um evento sócio-litúrgico da igreja? A escola dominical era uma visão inteligente de crescimento. Era um discipulado prático, onde todos aprendiam. Criou-se uma didática, uma dinâmica de pontuação. E aquela dinâmica de pontuação era uma didática de crescimento, era uma estratégia discipular. Quando você vinha para a escola dominical, você ganhava 1 ponto pela presença, 1 ponto pela Bíblia, 1 ponto pela revista, 1 ponto pela oferta e 1 ponto pelo visitante que você trazia. Quem conseguia 5 pontos todo domingo, não era isso? Tinha 20 pontos no mês, terminava o ano com 240 pontos, era o melhor aluno da escola dominical. Ah, pastor, mas o que isso significa? Você não sabe o que significa? Primeiro, você ganhava 1 ponto por sua presença, porque você aprendia a frequentar a igreja. Segundo, você ganhava 1 ponto pela Bíblia, porque você sabia que a sua regra de fé e prática era a palavra. Terceiro, você ganhava 1 ponto pela revista da escola dominical, porque você aprendia a trabalhar com material de apoio. Terceiro, você ganhava 1 ponto pela oferta, porque você era discipulado, ensinado a ofertar e a contribuir. E você ganhava 1 ponto pelo visitante, porque você estava sendo ensinado a fazer a obra de missões. Acabou a escola dominical, a igreja acabou. Por quê, pastor? Porque se frequenta mal, quase não traz Bíblia, não tem material de apoio, fica correndo atrás de autoajuda de Augusto Cury, autoajuda de cabeça de psiquiatra, de psicólogo, de comportamental, mas não lê Bíblia de jeito nenhum, oferta nem pensar, visitantes, quase ninguém. Quando o Senhor entrou na minha casa, que mudou a minha vida, trouxe o meu pai da morte, eu tinha 6 anos, 7 anos de idade. Havia um presbítero da igreja, tinha um fusquinha vermelho, todo domingo, 5:30 da tarde, ele encostava o fusca na frente da minha casa. E o irmão que nos dava o ensinamento era o irmão que a gente chamava de manezinho, porque mané era o mané, ele tinha as pernas atrofiadas, ele dava assim. Ele descia com a Bíblia na mão, das 5:30 às 6:30, vamos estudar a Bíblia. 6:45 estávamos prontos, 7 horas eles nos traziam com fusca para a igreja. Quando a gente chegava, tinha mais ou menos uns 30 crentes na porta da igreja esperando o porteiro abrir. Quando abria a porta, todo mundo entrava, meu irmão, e todo mundo só tinha um desejo: aqui chegamos pela fé, Senhor, não voltaremos para trás, Senhor. Oh, que prazer estar na tua casa. E todos orávamos, sentimento de igreja.
Quando dava 7h30, 30 mil duração a banda. Parará, larararara, larará. E o povo ia ficando de pé, meu irmão. Você não sabia se era terra, se era céu, se era céu, se era terra. Você não entendia, estava tudo misturado. Ninguém teologizava as coisas, não. Era muito simples. Meus irmãos, Jesus está aqui. E um dizia, é mesmo, ele passou aqui agora. Não, ele me tocou, foi lá. Não, eu senti aqui a presença, ali, lá, acolá. Hoje, queridos, segundo a Septuaginta, as últimas conspirações do léxico do grego, em consonância com as